Este é um mapa de vulcões no Japão. Dos 60 vulcões ativos que você vê aqui, você pode ver que muitos estão perto de centros populacionais mais altos do Japão. A montanha Monte Fuji, por exemplo, está a apenas 100 km de Tóquio. E está prestes a entrar em erupção a qualquer momento. Uma erupção pode significar o envio de cargas de cinzas vulcânicas em direção a Tóquio, interrompendo a eletricidade e a água de Tóquio. Além disso, isso afetaria o transporte aéreo, com atrasos de voos podendo custar até vidas. Porém, o verdadeiro problema do Japão está localizado ao longo do Anel de Fogo, uma área com a maioria dos vulcões e terremotos do mundo. A razão de isso ocorrer é que o Japão é literalmente centrado em 4 placas tectônicas individuais. Então não é nenhuma surpresa que o Japão tenha tido alguns desastres naturais brutais, como o terremoto que atingiu Fukushima, em março de 2011. As ondas do tsunami causadas pelo terremoto inundaram o backup gerador de uma usina nuclear da cidade, causando falha e uma emergência que levou o Japão a se mudar da energia nuclear, pelo menos temporariamente. Além disso, a geografia do Japão é incrivelmente infeliz, pois os recursos naturais minerais são escassos, tendo que importar a maioria deles. Isso significa que eles são especialmente dependentes de petróleo e gás de outros países. Para combater isso, o governo voltou a promover a energia nuclear como maneira de reduzir sua dependência do petróleo importado. Foram construídas inúmeras usinas como essa em todo o território japonês. O Japão conseguiu se tornar a terceira maior economia do mundo, depois de muito esforço, porque além dos tsunamis, seu território é extremamente montanhoso e íngreme, que deixa pouco espaço para os 125 milhões de habitantes do país que precisam se aglomerar. Nessas pequenas porções de terra ao longo da costa, a maior delas é Tóquio, onde 14 milhões de pessoas residem. Com tão pouco espaço, não era de se esperar que a agricultura do país seja forte, não é mesmo? Isso significa que o Japão tem que importar grande parte de grãos e carnes. Se isso tudo não bastasse, o mercado imobiliário do Japão está em decadência. As casas japonesas depreciam em grande valor ao longo do tempo de forma bastante significativa. De fato, isso é resultado dos desastres naturais do Japão que ocorrem frequentemente. Junto a isso, o governo adiciona mais e mais normas de construções para torná-las mais resistentes a terremotos, fazendo com que a obra fique cada vez mais cara. Dê uma olhada na diferença de uma casa americana para uma casa japonesa. A casa japonesa tem em média 93 metros quadrados, já a americana tem cerca de 210 metros quadrados, sendo uma construção bem mais harmônica visualmente. Tóquio começou então a construir uma mega infraestrutura para evitar alagamentos. Foram construídas grandes tanques de armazenamento no subsolo que captam a água da chuva. A construção foi inaugurada em 2006 e reduziu o número de alagamentos em 90%. O Japão, entre 1991 e 2021, cresceu em uma média de apenas 1% ao ano, enquanto o mundo no mesmo período viu suas economias alavancarem enormemente. A Argentina, por exemplo, um país de crescimento médio, viu seu PIB crescer de 200 bilhões de dólares em 1991 para 400 bilhões de dólares em 2021. Demorou 12 anos para o PIB do Japão se recuperar aos mesmos níveis de 1995. E como sinal maior de mal-estar econômico, o Japão também ficou para trás na produção per capita. Em 1991, a produção real per capita no Japão era 14% superior à da Austrália. Mas em 2011 a produção real caiu para 14% abaixo dos níveis da Austrália. Em um período de 20 anos, a economia do Japão foi superada, não apenas em produção bruta, mas também em eficiência no trabalho. Por esse vídeo é isso. Obrigado por assistir.